Há tantos mouses incríveis no mercado que se torna difícil de escolher um, e neste vídeo vou partilhar algumas dicas que me ajudam a escolher ratos para mim e que espero que também te ajudem a ti. Por isso, vamos lá! A primeira coisa que precisas de saber é o tamanho da tua mão. Para isso, podes usar uma fita métrica e medir o comprimento desde a ponta do dedo do meio até ao final da palma da mão. E depois a largura, contando que temos o polegar fechado. As medições não precisam de ser super exatas, é só para termos uma ideia do range de tamanho de ratos mais indicado. Agora, para termos o suposto tamanho ideal, vamos usar uma adaptação da regra dos 60% do Rocket Jump Ninja, que diz que o rato deve preencher 60% da tua mão. Para esse cálculo teríamos de multiplicar o comprimento e a largura da nossa mão por 0.6, mas eu fiz umas pequenas alterações para o que eu acho mais confortável e para calcular temos de multiplicar o valor do comprimento da mão por 0.65 e o valor da largura por 0.60. No meu caso, a minha mão tem 17,5 cm de comprimento e 10 cm de largura. Por isso, a medida ideal do rato para mim seria de 11,4 cm de comprimento e 6 cm de largura. E é claro que será muito difícil encontrar um rato que tenha exatamente estas medidas. Muito provavelmente não existirá. Mas para verificarmos e para termos a certeza, podemos ir ao thegamingsetup.com. Vou deixar aí o link na descrição para poderem ver. E neste site podemos ver todas as medidas dos ratos atualmente no mercado. Para o caso das medidas da minha mão, o mais próximo seria o Geolobos ATS. Por acaso ainda nem tive a oportunidade de testar, por isso não vos posso dar esse feedback. Mas para termos um standard de medidas que seja mais fácil de identificar, os mouses vão ter uma tabela que os classifica de acordo com o tamanho. E que é que eu uso normalmente nas reviews para termos como referência. E nesta tabela podemos ver o tamanho para a mão pequena, onde temos um comprimento inferior a 17 cm, a mão média com um comprimento entre 17 e 22 cm e a mão grande com um comprimento superior a 20 cm. E que são referentes às categorias de Small, Medium e Large aplicadas aos ratos. Por isso podes perfeitamente usar este quadro como referência para a escolha de um rato. Só para dar um exemplo, o rato que eu uso atualmente é o Razer Viper Ultimate, que tem um tamanho M, mas que encaixa perfeitamente na minha Claw Grip e tem mais 1 cm do que teria o rato com o tamanho ideal para mim. E por isso é importante falarmos das grips, que é a forma como seguramos no rato. As três mais comuns são a Palm Grip, em que toda a mão pousa no rato, a Claw Grip, em que dobras os dedos em forma de garra e apoias apenas o fundo da palma no rato, e a Fingertip, em que apenas seguras o rato com a ponta dos dedos. E depois existem também variações desta grips e outras grips mais estranhas. Podes até encontrar algumas no último short que eu fiz aqui no canal. É muito importante saber que grip utilizas, pois isso pode impactar um bocado o tamanho que o rato deve ter para ser mais confortável para ti. Por exemplo, o Viper Ultimate é um mouse de tamanho médio, o que faz dele mais versátil para vários tamanhos de mãos. Mas por exemplo, uma pessoa com uma mão grande vai ter mais dificuldades em utilizar a Palm Grip confortavelmente, porque os dedos vão, muito possivelmente, passar o tamanho do rato. Mas já vai conseguir utilizar a Claw e a Fingertip sem problemas. O que, resumindo, para uma pessoa com mão grande, que usa Claw ou Fingertip, pode escolher um rato de tamanho médio ou grande. Mas se usar a Palm, já é aconselhável que escolha um rato de tamanho grande. Uma mão média vai ser mais versátil e vai conseguir usar praticamente qualquer tamanho. Mas, por exemplo, em um rato pequeno como o Viper Mini, a Palm Grip não vai ser muito confortável, assim como não vai ser a Fingertip em um rato grande, pois a palma vai começar a encostar no rato e vai transformar-se em uma pegada híbrida de Claw e Fingertip. Para mãos pequenas a utilizar a Palm Grip, podem ir para um rato de tamanho médio ou pequeno, mas em Claw ou Fingertip já é aconselhável irem para um rato de tamanho pequeno. O tamanho e a grip são sem dúvida os dois pontos principais para escolheres um rato. Mas claro que existem outros fatores, mas estes aqui já vão depender mais da tua preferência. Um desses pontos é o peso. Eu pessoalmente não uso ratos acima das 80 gramas. Já utilizei durante bastante tempo ratos pesados, mesmo daqueles que até vinham com pesos para colocar no rato, e desde que mudei para ratos mais leves, depois de algum tempo notei uma evolução clara na velocidade dos meus movimentos, faço flicks mais rápidos e mais precisos, e o mais importante que é tenho menos fadiga em longas utilizações. E como trabalho no PC o dia todo, isso é muito importante para mim. Por isso, neste ponto, eu recomendo a todos que utilizem ratos mais leves, mas tu é que sabes. Já nos switches temos os óticos e os mecânicos. Geralmente os switches óticos têm uma performance superior, mas praticamente imperceptível. Já em termos de feel ao clicar normalmente não são tão agradáveis como alguns mecânicos, como por exemplo o Scale.
E depois ainda temos as variações de durabilidade de switches, que geralmente estão entre os 20 milhões e os 80 milhões de cliques. Em termos de sensor, praticamente todos os ratos mais recentes têm sensores excelentes sem qualquer perda, independentemente de terem 16.000 dpi ou 6.000 dpi. Na prática, isso não vai influenciar em nada a performance. Se quiseres confirmar, podes também consultar a mousespecs.org, que tem uma listagem de todos os sensores considerados flawless. Outro fator preferencial é o formato. Temos duas grandes categorias. Uma delas é o ambidestros, onde os ratos são normalmente simétricos do lado esquerdo e do lado direito, e depois temos os ergonómicos. Depois, dentro destas categorias, também podemos ter diferentes formatos. Podemos ter um formato mais oval, um formato mais estreito, podemos ter um sem fim de formatos. E aqui vai sempre depender, claro, da tua preferência. Para as pessoas esquerdinas não vão ter grande opção a não ser ir para os ratos ambidestros, pois praticamente não existem opções ergonómicas para quem usa a mão esquerda. Para os destros é pura preferência. Eu pessoalmente prefiro os ratos ambidestros. Temos também a questão da quantidade e localização dos botões. Neste caso, os esquerdinos vão gostar mais de ter botões laterais do lado esquerdo e os destros do lado direito. No caso de alguns ratos ambidestros, vamos ter até botões dos dois lados. Podemos também ter botões para alterar o DPI, alterar entre perfis ou efeitos de luz, e isso normalmente ou estão no topo, normalmente o DPI, ou na base do rato. Para mim, basta-me o botão DPI na base, porque é algo que altero muito raramente, e a iluminação prefiro até alterar no software. E para o pessoal que joga mais MMOs e precisa de mais botões, tem também alguns ratos com muitos botões laterais, onde podes adicionar várias funções. Agora, saltando para a conectividade do rato ao PC. Se o rato não for wireless, é importante que o cabo seja uma paracord, leve e flexível, para incomodar ao mínimo na utilização do mouse. E atualmente a maioria dos ratos já traz uma paracord minimamente decente. Mas claro que nos últimos tempos os wireless têm ganhado muita relevância e os que utilizam ligações de 2.4 GHz não vão ter alguma falha ou delay, equiparado com um rato por cabo. Por isso, aqui também depende da tua preferência e, claro, do teu budget. Depois temos também os mouse fits. Aqui os que vão dar uma melhor performance a deslizar serão provavelmente os 100% PTFE, mas depende também um pouco dos acabamentos que têm. E claro que tens sempre a possibilidade de os trocar depois. Por isso, podes comprar até um rato mais barato com maus mouse fits e trocar depois para uns melhores, ou então comprar já uns que tenham uns mouse fits 100% PTFE. E por fim temos o preço, e aqui claro também vai depender do teu budget e do que tens disponível e que achas sensato investir. A última dica que vos dou é que vejam várias reviews depois de escolherem um rato para conseguirem ter vários feedbacks de quem já o testou e terem diferentes pontos de vista. Espero ter ajudado e que vos tenha facilitado a escolha de um novo mouse que encaixe perfeitamente na vossa mão. Se gostaram, ajudem o canal deixando um like e subscrevendo caso ainda não sejam excelentíssimos subscritores deste canal. E claro, não se esqueçam de ativar as notificações. Fiquem bem, um grande abraço e até à próxima.